sangue de Kron tem poder. Vamos lá. Olá, pessoal. Eu sou o Marcos. Esta é a Toca do Aventureiro num episódio bárbaro. Sim, e aqui nós vamos falar de Howard e vamos dar sequência a Bran Mancmore, porque o nosso querido Alex Bandeira, bibliotecário do Ô, meus queridos. Fantástico, está aqui, né? E retornando para um papo howardiano, temos o Marcelo Augusto. Então, senhores, por favor, se apresentem para a galera. Então, meus queridos, meu nome é Alexandre Bandeira. Eu tenho um book Instagram que se chama Bandeira Books e lá eu falo sobre fantasia, ficção científica, quadrinhos e tudo que é bom dentro da literatura da fantástica, né? E principalmente de espada e feitiçaria. É muito bom. Muito bem. Marcelo? Então, eu sou Marcelo Augusto Galvão, eu sou escritor, tradutor, eu publico desde 2010, né? Publico fantasia, ficção científica, terror, faroeste, misturando tudo isso aí também, né? Sou um admirador de todos esses gêneros e também escrevo nesses Sim, gêneros. lembrando que o Marcelo ele tá na coletânea Além do Véu da Verdade e ele publica em inglês também, pessoal. Então, se vocês têm uns amigos gringos, mandem para eles, né? E assim, só uma Legal. lembrança aqui do Alex, né? Para registro, ele tem 200 livros, né, Alex? Reza a lenda, Reza a né? lenda que Desde são a época 200 livros, né? desde os, como é que é? Desde os infindáveis mundos de Atlântida, submersos de Atlântida, né? Eu tenho 200 livros, né? É isso mesmo. Muito bem, pessoal. Então, gente, É, hoje nós vamos falar do segundo, né, conto de Bram McMore. Ele foi publicado em novembro de 1930, então já tem um tempinho. E ele se chama Os Reis da Noite. E, gente, Os Reis da Noite, ele é importante por vários motivos. Primeiro, é a primeira vez que a gente vê o Bran sendo chamado de Bran, certo? É um, se eu não me engano, um dos primeiros crossovers literários de personagens que a gente tem registro, porque nós temos o Bran, certo? Ele encontra com o Rei Ku. E nós temos um protótipo que seria o Cormac, né? Que a gente vê ele mais pra frente, né? Sem entrar em detalhes, né, senhores? O que vocês podem falar sobre Reis da Noite? bom, eu, para mim, assim, foi minha primeira leitura que eu tenho do Bram McMorne, foi essa junção, né? Como você falou, né? Esse crossover, né? Eu li ela praticamente lá em meados de 1986, na Espada Selvagem do Conan, número, se eu não me engano, número 24, entendeu? E, Cara, e você, como você falou, né? Você, você é literalmente bibliotecário do Fantástico, porque você Essa tem carinha memória, de menino. Não, ele tem carinha de menino. Ele deve ser um Merlin disfarçado aí, tá ligado? é, Continua, por favor. mas enfim, tirando essas partes técnicas temporais, né? Mas é como você falou, é como você disse, né? Um crossover, né? Que o próprio Howard coloca nessa história, em que primeiro temos o Bran, né? E em segundo vem o Cormac, né? E em terceiro vem o Ku, né? Vem então o Rei Atlante, em que, não dando muitos detalhes, né? Você tem esse trio poderoso, né? De bárbaros, né? De reis Uhum. bárbaros. Sim, sim. Então é um conto sensacional e foi o primeiro que eu li em quadrinhos, né? Nessa época. Marcelo? então, né, esse conto também, como o Alexandre estava dizendo, é um conto acho, fascinante. Não foi o primeiro, como eu li aqui na ordem, isso daqui, nessa edição aqui do Pipoca Pânico, né? Então, isso aqui foi seguir pela ordem mesmo, né? Isso, essa edição fantástica, diga-se de passagem, né? Muito, Mas muito esse foi o bom. primeiro que me chamou a atenção, como, principalmente por esse crossover com o Cool, né? Porque eu só conhecia, na verdade, desses personagens aqui, o que eu conhecia vagamente era justamente o Cool, na época dos quadrinhos também, né? Que foi publicado aqui, mas era que, aí o Alexandre me corrige se eu estiver errado, que ele nem era Cool, ele chamava ele de Crew, não era isso mesmo? Afirmativa, Né? Chamava afirmativa, ele de isso, Crew né? aqui no Ele Brasil, né? é
Na Foi tradução da logo nos Abril. primórdios da Abril, Da exatamente. Da Abril. E editora eu Abril. lembro de ter lido essas histórias, mas vagamente, né? Se eu acho que eu era na Heróis da TV, aquela serviço dos anos 80 ali da Abril, Heróis da Eram TV, historinhas que apareciam interligadas com. interligadas. Você tinha Capitão América, Demolidor, aí vinha Clu, ou vinha Exatamente. Conan, É, Vingadores e alguma coisa. e Aquelas antologias. em retrospectiva, a Isso. nossa Heróis da TV foi a nossa versão da Weird Tales, porque tinha. Os caras pegavam, o que, que a gente publica? Taca aí que Exatamente. tá. Exatamente, o que tinha da Taca Marvel aí. legal, né? Eles publicavam isso aí. Eu me lembro Isso. vagamente das histórias do. Não lembro nem quem que era o desenhista, estou tentando lembrar, mas não sei. Mas eu gostava, né? Eu gostava, Uhum. lembrava vagamente. Então, o único personagem que eu conhecia mesmo aqui nessa história, além do Brand, depois era o Cool, né? E eu achei justamente fantástico essa questão. Vou colocar em trás quando chega esse spoiler, mas essa viagem no tempo, que eu acho fantástica, né? Esse crossover aí, É, que eu acho fantástico. E sem contar também as descrições do Howard, das batalhas, que a gente sabe cara, que ele é ele é é o um padrão, né? Ele é mestre, um é um mestre mestre, nisso, que cara. você sabe que você lendo pela segunda vez, você aproveita melhor isso daí, É, né? Eu acho isso fantástico. Além da história mesmo, não só as descrições de tudo, mas o crossover, mas eu achei esse conto aqui fantástico mesmo. muito bem. Então, gente, nós começamos a primeira parte com a canção de Bran. O César recostou-se em seu trono de marfim, diante de sua legião de ferro obstinada, para destruir o rei de uma terra inaudita e toda a sua raça inominada. E assim começamos com a canção de Bran, certo? E nosso conto se inicia. Aí entra o Cormac, né? O mercenário que presencia um xamã, né? Fazendo um sacrifício de um romano, arrancando seu coração para ter augúrios para o futuro, né? O rito, como sempre, com aquela descrição do Howard, te dá o ambiente, é brutal, mas mostra que o Cormac não liga, porque não é tão diferente dos xamãs da própria terra dele, né? O Cormac, que ele é um celta, o Bran, um picto, né? Contemplam sua força, né? E, e vem além do seu acampamento, o acampamento romano. E nessa pegada, né, a gente já tem aquele básico do Howard colocando o clima, falando de quem é quem ali, eles discutindo aquela coisa de líderes, a gente vendo quem é o Cormac, quem é o Bran para nós pela primeira vez, né? E aí, Alexandre? A gente tem o primeiro impacto da selvageria, né? Que Uhum. seria o xamã, né? O mago, o druida, né? O que a gente pode colocar ali, Uhum. como o cara que abre, né, o sacrifício, né, o É. coração, pega o coração e coloca uma espécie de Kalimar! presságio, né? É, Kalimar! Por aí, por aí. exatamente, né? E mostra aquele presságio, né? É claro que pro Bran aquilo é normal, é tranquilo, né? Apesar do Uhum. Cormac ficar assim meio incomodado por ele ser, né, das tribos celtas, Uhum. né? Mas o Howard já coloca aí uma parada bem selvagem para você entrar no clima e ver a tensão do que aquilo vai se transformar mais adiante, né? Marcelo? Não, então, eu acho que assim, como dizer, esse impacto dele, né, é legal, porque ele já te coloca no meio da história, no meio de uma coisa em mídia res, né? Aquela coisa não vai gastar tempo mostrando, expondo onde ele está. Não. Uma coisa, um sacrifício humano, né? Você vê o Aí, mago lá, o druida, né? Sujando as mãos com sangue, e o Cormac, que a gente está vendo pelo ponto de vista dele, né? Que isso que é legal também, ele está Uhum. assustado, né? Mas ao mesmo tempo sabe que é, aquilo, ele até depois desconfia, né? Que depois, quando uns parágrafos depois o mago, lá, eu esqueci o nome dele aqui, é o. Deixa eu colocar o nome dele aqui. O Eu, eu, Gonar, né? eu, Gonar, o Gonar. Gonar, eu já Gonar. coloquei Gonar. xamã porque eu ia errar o nome dele. Não, mas o Gonar, né? O Gonar depois ele fica até volta assim para Gonar. o Gonar tava, quando Sim. fez o sacrifício ele tava com aquela cara assim de malvado, mas depois ele fica normal, né? Então ele tem o É, Cormac diz, nossa, então podia ser apenas uma performance, né? Porque ele sabe que ali algo a mais que vai acontecer. Isso já deixa nas entrelinhas. Isso que é legal, isso que é Sim. legal. E aí o Cormac conversa com o Bran, né? Fala um pouquinho dos povos dele, dos pontos de vista, o que realmente o Bran acha Uhum. dos deuses, soube ser uma performance, e aí que o nosso xamã cai a máscara dele, né? Ele muda a atitude, né? Que fala. É, é isso que é esperado de mim, que eu fale coisas loucas e use a pele de serpentes, né?
E Isso eu lembra achei. bastante os druidas, né? Os druidas da época, por exemplo, pro lado mais humorístico, né? Aham, Talvez até uma influência do Asterix e Obelix, né? aham, sim. Aquele Verdade. druida muito louco que faz a Aham, poção, deixa os caras muito loucos, né? Bem Mas lembrado, bem tem horas, lembrado. mas aí ele naquela loucura, mas tem hora que ele fica, não, a parada agora é. é séria, fazer um negócio sério, e a gente, né? E isso é bem legal. Sim, e aí o que que acontece? A gente descobre que além, né, dos celtas, dos pictos e dos bretões com suas carruagens de guerra, nós temos aliados que são os vikings ali, né? Apesar de esse é um viking, principalmente quando o Howard fala é bem estereotipado mesmo, né, Sim, cara? né? Mas Muito, muito, aí que é muito. legal. A gente descobre que o Com elmo rei de chifre. o Exato, elmo eu de amo de chifre. chifre, né? Que o rei deles morreu, né? E o novo líder diz que eles só lutarão por um rei de sua raça, dizendo que eles vão acabar se aliando aos romanos. E sem essa força, essa infantaria, né, de saqueadores, as forças aliadas do Bran estão perdidas. Ele teme que ele vai se dispersar, porque ele fala: eu sou um rei só em nome, né? Porque o meu povo ele prefere brigar entre si do que se unir. Mas se a gente vencer aqui, eu vou ter um exemplo. Meu povo vai vir das colinas, né, aos montes. E a próxima vez que os romanos vierem, nós seremos uma nação, né? E aí o que acontece nessa situação? O Bran já está prestes a saltar em cima do líder, do porta-voz, né, desses saqueadores. O Cormac pronto também para falar: vai, já vai tudo a merda, vamos lá. Aí, né, nosso xamã revela que a esperança, né, está na joia da coroa de Bran, que na verdade ela pertenceu ao Brully, o lanceiro, Brulha, o né? lanceiro, primeiro. Então, o que vocês acharam de toda esta parte? Porque o Xamã, a gente já chegou. Aí, o Xamã nesse momento ele me lembrou muito o Merlin no Excalibur, né? Quando, Também, né, também. pô, tava aquela briga do Uther e ele fala: eu vou chamar o meu dragão. Tal. O que vocês acharam dessa Sopro parte? do dragão, O né? sopro do dragão. É bom. Eu acho assim, principalmente dos nórdicos, né? Eles são bem carrancudos, né? Porque eles queriam um líder para eles, né? E eles não consideram o Bran e muito menos o Conan como Uhum. tipos de liderança, já que você já vê uma rinha aí entre eles, né? E inclusive o Bran ele diz que ele perdoa, assim, eles estão ali como aliados, mesmo que eles tenham destruído parte do povo dele, Que eles foram né, em guerras. encurralados e o Bran queimou os É, barcos dele e falou: se vocês lutarem com a isso, gente, A deixe gente... vocês viver. E construímos os barcos e vocês exatamente. podem partir de novo. Exatamente. Isso, exatamente. Então, e mesmo assim, eles não querem. Eles querem um cara de liderança, eles querem um cara que possa guiar eles para essa batalha contra Roma. Uhum. E o Mago justamente é isso. Não, não, calma aí que vai ter, vai rolar isso aí. E interessante, né, que essa parte quando mostra da pedra, né, essa pedra que está Uhum. com forma de coroa, né, Uhum. no Bran, né, era o anel, né, dado Pelo pelo Rei Kun, né, para Brulho. ele, né, e sendo descendente, né, o Bran sabe que ele é o descendente dele, né, Que ele ainda. então é bem Exatamente. então é bem Mas interessante você ver essa interligação, né, das raças, né, o Howard, dessa ele às vezes, descendência. que nem nesse conto, ele não tá sendo nem um pouco sutil, mas às vezes ele é bem mais sutil, né? Não, né? É. é muito legal, muito legal. Marcelo. Eu gosto muito quando já expondo aqui o conflito, né, entre todos esses povos que foram invadidos pelos romanos, né, tudo, e os conflitos que eles vão ter que se aliar de alguma maneira se quiserem sobreviver. Né? Isso é muito legal, né, porque a gente sabe da dominação romana, tudo, e como eles, claro, como todo dominador, né, e a gente isso vai ver depois aqui também, eram cruéis, né, com aqueles que seriam seus vassalos, tudo isso daqui. Então é aquela questão de sobrevivência. E essa joia que vai ser esse ponto, vou dizer ponto central, mas um ponto importante na trama, né, porque ela que vai permitir
tudo que se desenvolva, tudo, e o como é que se diz, e o Bran não sabe da importância dela. O mago lá, que, como você disse, que é um arquétipo até, né, tipo Merlin, tudo, né? Aham. Do mago, ele que sabe, né? Que isso aqui vai ser o próximo coisa importante na trama que vai chamar, né? Digamos assim, a próxima pessoa, o próximo personagem que também é importante nessa trama. Eu acho isso muito legal do jeito que ele constrói, assim, já mostrando o perigo que vai ter se vocês não se unirem, vão ser derrotados pelos romanos o Cormac, não, desculpa, o Bran vai perder todo o pouco poder que ele tem sobre os povos pictos, né? Essa que é a questão. Exatamente. E aí que Legal. nós temos o foco voltando no Cormac, ele observando, primeiro ele observa a postura sobre os Pictos, a forma ameaçadora, como eles são fisicamente diferentes do Bran, né? Porque o Bran ele ainda é um Picto puro, então ele é alto, forte, bem definido. Os Pictos de hoje eles são atarracados, quase neandertais, né? Exato, exatamente isso. E aí ele fala um pouco que a gente descobre sobre as lendas sobre esta raça, né? E durante tudo isso, eu até salientei aqui como o Howard fez a pesquisa dele, porque aí ele começa pelos Pictos, aí ele passa para os Celtas, aí ele passa para os Bretões, aí ele passa para os nossos saqueadores, né? E aí você vê cada um do estilo de armas, o tipo de arma. Aí a gente vê que foi uma pesquisa bem para separar, né? O que vocês É acharam? bem o. Os Pictos nada mais é que os indígenas, né? Os Aham. indígenas Exatamente. das Ilhas Bretãs, né? Os Uhum. bretões. Então, o Howard colocou bem eles como se fosse uma era bem quase a divisa entre a Idade da Pedra e a Idade do Bronze, né? Exatamente. Eu me lembro que alguns quadrinhos se retratava muito as batalhas do Conan, né, com os Pictos, né? Os Pictos usavam aquelas machadinhas com pedra, né? Sim, Então, e sim. o Conan com espada, aço, tipo, eu olhava aquilo e eu falei assim, cara, tá muito fácil pro Conan lutar com os Pictos dessa forma, né? Eles Uhum. só de pele, assim, seminus, né? Só de Uhum. tanguinho, os Pictos com uma machadinha com pedra enrolada, assim, com cipó e ele com espada. Então, você vê aqui, né? Dá para ver uma, não diria uma baixa linhagem, né? Mas os primórdios, né? Quase como se fossem os neandertais, Sim, sim, é. né? Uhum, Desaparecendo, exatamente. com uma face muito mais alongada. É como o típico como tá na capa, né, do livro, né? Como Isso, se é. fossem os Uhum. neandertais. Exatamente. Eles são mesmo Então, aí selvagens, né? São selvagens, isso. sim, São os são selvagens. os mais selvagens dos Daí selvagens, é, né? isso, já o Cormac já é uma linhagem um pouco mais, né, mais nobre, dos celtas, né, de outras, de outras raças. Então, você tem uma disparidade bem interessante, né, que Exato. o Howard coloca aqui de uma maneira bem E inteligente. assim, tem gente que não gosta desse tipo de descrição. Eu acho que é essencial pra gente Cara, é pegar, essencial, né? cara. Até para você ter uma leitura muito mais consistente e você ver as diferenças, né? Não, Eu Uhum. mas é acho uma isso coisa legal. interessante, porque se a gente chama na leitura de infodump, como o autor despeja aquele bando de informações, mas aqui o Howard não, ele soube colocar, separar em parágrafos, tudo, Isso, dando um ritmo, tá? Para não ficar cansativo, para isso, ficar cansativo, não ficar exatamente. cansativo, não ficar uma aula, sabe disso, para aquelas aulas bem É, Exatamente. chatas. Não, É. é. ele mostrou de maneira tudo, assim, vou dizer pausada, mas com o ritmo certo, a diferença entre todos os pictos, entre os, como é, os Isso, celtas, os vikings, de maneira correta para não ficar chato, aquela coisa de um infodump, de colocar, despejar informação e você depois, putz, coisa é, chata, vou passar aqui, né, para o próximo É, ponto. e você sente que é importante saber cada tipo de arma e estilo de combate deles, né? Que eu acho que é a essência de uma boa livro de fantasia, principalmente uma batalha grande, né? Bom, após este momento, né? Nosso xamã olha para os vikings e promete para eles e para Cormac e Bran, né? Que um rei chegará. Ele conta a história de Ku, né? E depois dos Pictos e dos outros povos com mais detalhes sobre o sumiço da Atlântida, né? E aí, tipo, tem aquela coisa, né? Pro Cormac é meio que novidade, foi uma coisa. Pro Bran ele já é meio cético. Ele fala, pô, tá certo que esse velho é poderoso, mas nem ele acredita muito, né? Mas aí, na alvorada, surge um gigante do alvorecer. Ku, rei da Valúzia,
vem salvar o povo de Bran. E assim termina a primeira parte, senhores. Que, cara, vamos falar sério, o Howard sabe fazer um cara entrar com fazer uma entrada, né, cara? Faz um fechamento Porra! de capítulo muito foda, né? Che. Só faltou a marcha imperial. É, Pam, eu- pam, 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 pam. Aqui nada mais é que a feitiçaria reinando, obviamente, né? Já, Que ele aparece, né, no meio assim, no alvorecer, assim, e ele aparece uma figura, né? Uma figura, você vê que é uma figura altíssima, né? Altíssima no teor de postura, né? Você vê que é um rei. Tá vindo um rei Fala que aí. ele é Alguém alto, diferente, né? ele tem o porte dos vikings, mas a Tem definição um dos porte, pictos, exatamente. né? E isso, a maneira de ele andar, da maneira depois de ele falar, as suas vestimentas, você vê que é diferente. Opa, tem um cara aí que é diferente. Né? Não é Exatamente. desse mundo, né? Digamos assim, né? Uhum. Isso Marcelo. e o Howard coloca isso de uma maneira bem épica, Ah, cara. Muito cara, é bom. fantástico. Marcelo, o Não, que, não, que você já... eu gosto, como o Alexandre disse, essa parte da feitiçaria mesmo, né? Quando ele entra assim, naquela coisa no meio de uma neblina, né? Isso é uma coisa muito legal. Você vê que Isso. é um recurso, depois vai ser utilizado por vários autores até hoje, né? Mas ele surgindo assim como se fosse um sonho, né? Isso que é o legal, né? Porque a gente vai ver depois que o Ku acha, não, isso é um sonho, tudo, não tem problema, né? Mas é fantástico essa coisa, ele chegar, toda a feitiçaria, ele tá no seu, como é que se diz? É o importante mesmo ali, né? O que dá o espaço feitiçaria, né? Isso é muito legal. Muito bem. E aí, gente, começamos a nossa segunda parte, certo? O porte de Ku impressiona. O rei confunde Bran com Brully e acha, assim, de forma bem humorada, né, que está em um sonho, né? O xamã filosofa sobre o sonho, a realidade com Ku e pede ajuda do antigo rei, né, contra os romanos. E o rei da Valúzia, bem humorado, achando que era só uma experiência, um sonho que para ele é real, mas ele já experimentou muitas coisas estranhas, ele aceita. E aí que é uma coisa que quando eu li o Kuhn, que ele vem antes do Conan, e a gente percebe que assim, o Kuhn, apesar deles ter momentos taciturnos, ele é muito mais bem-humorado que o Conan, né, cara? Ele tem um. Ele é mais. Tirando quando o Conan tá matando, que ele tá de bom humor, né? Ou quando ele tá bebendo, né? Também. Quando ele tá bebendo, né? E aí, Alexandre, o que você achou o primeiro diálogo? Já dele Cara, já conquista. Para mim, quando eu li a primeira vez, obviamente, né, você vê a postura, né, de rei, você já muda, eu assim, porra, o cara parece legal, né? O cara tá dizendo, não, porra, é só um sonho, eu tô vendo a rapaziada antiga, não sei o quê, mas é diferenciado, né? É uma narrativa bem diferenciada isso aí, porque a gente vê uma postura de um rei, né, de boa, né? Ele tá de boa, ele acha que tá, né? Pô, acho que é um sonho, mas pô, tô aqui, então vamos lá, né? Aí o xamã dá aquela pegada do Merlin do Excalibur, que é bem meio charlatão. Sim, exato. Então, se isso é um sonho, por que o senhor não age como se não fosse um sonho para os outros membros, né? E ele leva o cu no papo, tá ligado? Exato. Não, você vê que o Gognar, o Gognar é muito importante para essa trama, né? Por causa que ele que não só ele que fala a questão da joia, mas ele que depois vai, como você disse, ele vai passar lá, faz a lábia no cu, então já que você está aqui, vamos lá, participa dessa batalha, é só mais um sonho, não vai ter problema. E o Ku fala, eu confundi você porque essa joia na sua coroa é do anel que eu acabei de dar pro Brully. Ele fala que eu sou. Mas tu seja tolo, Brully não é nem casado, tal, né? Exato, não tem filhos nem nada, exato. Então, ele fala que assim, eu dei isso aqui ontem à noite pra você, aí o cara, pô, mas ontem à noite, aí o Gunnar, não, mas é uma noite de milhares de anos. Nossa, ele é muito ligeiro, né? Muito. Marcelo. Não, então, realmente, o Gognar, né, ele é um desses personagens que você aparentemente não é nada, né? Mas na verdade ele é muito importante ali nessa trama, né? Ele vai fazer toda essa questão da lábia para convencer o Ku a participar dessa batalha aqui. Pro Ku, aliás, o Ku ele diz, olha, eu já sonhei várias vezes, né? Ou seja, o Ku é um cara que ele está acostumado com batalhas, tão acostumado que ele até sonha com isso, faz parte da vida dele.
né? E a gente tem aquela parte que eu acho que é muito importante, que em diversos pontos do conto, o Gona, ele fala, basicamente ele está falando sobre a teoria da relatividade, que o tempo é relativo, né? Boa, isso eu gostei muito. Olha, o Então, passado, o presente é tudo uma né, coisa, né? O futuro. enquanto o que é o sonho de um pode ser o passado do outro, então a gente pode se Exato. encontrar, e eu achei isso muito, muito legal, né? Mesmo Uma das ele... coisas que mais me chamou, que me chamou a atenção mesmo foi Aham, isso, quase um monólogo, na verdade, que ele conta isso aham. daí, né? Que é tudo presente, passado, futuro, é tudo a mesma coisa, não existe. Eu acho isso fantástico, muito bom. É, como os fundadores da Fenda, do Deep Space Nine, né? O Por tempo aí. não é linear, cara, né? Exatamente, Muito bem. exatamente. Sempre não é linear. Vamos lá. Então, né? O Bran, o Gona, o Cormac, né? Vão com o cu. E primeiro, as pessoas se aproximam para ver quem é esse estranho. Aí elas, pela presença, eles se afastam, né? Isso. É apresentado ao porta-voz dos Vikings um rei, né? Só que é claro que o cara não acredita na identidade de Kull, né? E aí o Bran joga na cara dele. Você nos deu um desafio que não podia ser cumprido, foi cumprido e agora você não vai honrar sua palavra. E ele conta tudo que ele fez, como eles entraram, os saqueadores entraram na história, né? E aí, é, ele desafia Kull pela liderança do grupo. E a gente sabe que esse foi o último grande erro dele, né, senhores? É, Né? E o saqueador do norte enfrenta o tigre da Valúzia. O que vocês acharam? Porque a gente sabia que esse cara ia ser aquele middle boss, né? Ele é Boa, o boa. middle é, boss. E aí a gente teve mais uma vez, como sempre, as lutas do Howard rápidas, Uhum. viscerais, e do mesmo jeito ele mostrando a diferença de armas, de armadura, e o Cormac falando, cara, essa espada não pode ter sido forjada por ferro, deve ser de uma não. terra antiga. E aí ele É começa a porque comprar ele, a identidade do Kun, né? Deixando... se eu não me engano, o nome desse líder Vika é Ulfgar, né? Se eu não me engano. É, Wolf é, here. É, Wolf alguma coisa. Ulfgar, é, É, Wolfer. é, é, Ulfgar. Pô, primeiro que o Bran, inteligentemente, ele joga o teor da honra, né? Pô, vocês não aham, vão honrar o que você, né? E no mundo viking a honra, né? A honra e a glória estão em primeiríssimos lugares, né? Digamos assim, uhum. né? Somente em relação à política ou a disputas, né? E ele joga isso para cima do líder dele, bárbaro. E então ele, tá, beleza, vamos lá, né? Assim como se disse, não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cara, a descrição das porradas Cara, que o cu dá, cara, tipo, duas espadadas, o escudo do cara vai pro espaço. Já foi pro espaço. E todo mundo, opa, eita, tipo, né? Então, isso aí é quase lendário, né? Pô, a espada, como é que uma espada pode dar? Então, você vê a agilidade. E o Howard consegue, cara, fazer isso é, de uma maneira, como você falou, ela é rápida, ela é visceral, na medida certa, muito bem. de luta, assim, perfeita, cara. Para mim, pô, foi sensacional, cara, foi sensacional. Marcelo, como é que foi revisitar depois de tanto tempo? Não, olha, eu diria assim, primeiro que a gente já começa perguntando como é que se diz, o Ku dizendo que não precisa nem de escudo e capacete, ele vai na raça mesmo, né, aquele É, negócio, não precisa de escudo, capacete é, nem nada, né, o isso aí Viking não, já também. precisa, então já tem aquela disparidade, né, mas também a gente está falando das descrições do Howard, que até hoje eu acho que são importantes, porque é praticamente uma escola, uma lição, né, de como você descrever uma ação. Né? E isso eu acho que hoje em dia a gente poderia chamar essas descrições dele de cinematográficas, né? Porque ele tem controle das cenas, ele sabe usar É, as palavras certas, né? os adjetivos, tudo, no para primeiro mostrar corte, aquela matança. no primeiro corte ele cortou um dos chifres do elmo do Já do Elmo, né? cara. Já começa depois parte o escudo, tudo, né? Uhum. Aí abre um talho na armadura, na cota de malha, tudo. Então a gente vê ali, você está participando, é uma coisa bem
visual mesmo, isso é bem Exato, visual mesmo. visual. Lembra, esse conto foi publicado em 30, né? visual Então, ali, cinema ali estava... Já tinha um cinema tudo, mas era o cinema, como é que vocês não tinha essa capacidade de tanta técnica Não, de mostrar ação, né? As lutas não, eram tudo ensaios, mas como se fosse um teatro, né? não, Uma única câmera, esse tipo de é, câmera, né? Então uhum, isso é não fantástico. havia movimentação, né? Não havia movimentação como a que a Movimentação gente vê mais nisso daqui, que épica, ele né? tem, ele consegue mesmo passar isso para o leitor. Não tem como. exatamente. Bom, e aí, né, após, né, o Kull derrotar o porta-voz dos saqueadores, né, aí é dito que ele comandará os vikings, né, contra os romanos em uma armadilha. Aí nós estabelecemos o tabuleiro, as Exatamente. peças e a importância dessa batalha são Tática. ditas, né? E aí a gente entende por que esse grupo era importante, né? Porque assim, os Pictos, né? Eles serão os arqueiros e os batedores. O povo do Cormac serão os cavaleiros, os bretões, né, virão pela retaguarda com suas carruagens de combate para fechar. Então, nessa garganta, quem bloqueia a garganta é a infantaria dos saqueadores, comandada pelo Kull, no ponto, né, da como é que é o nome do tipo de formação da cunha? Da Cunha, Na Cunha, ponta isso, da Cunha. cunha, né? Uhum. E aí que me lembrou muito o Gimli, né? No Duas Torres, né? Esses são Urukai, seus escudos são vastos e sua armadura é grossa, sabe? Eu falei, tá, porra, né? Porque eles, tipo assim, É muito bom. eles vão estar ali entre a bigorna e o martelo, né? Uhum. Né? Eles vão levar o grosso da batalha. E aí o Cormac reflete mais uma vez sobre verdades e lendas, né? O que vocês acharam dessa parte de estabelecer qual a importância de cada um? E a gente termina esse capítulo, né? A segunda parte, com o Cormac cada vez acreditando mais, né? É. Eu simplesmente adorei, cara. Essa é talvez uma das minhas partes preferidas desse conto, porque você tem a tática, né? Aquela velha tática, Uhum, né? E justamente, né? Eles precisam dessa tática para um exército treinado, o exército de exatamente. Roma, né? E muitas dessas cenas, assim, somente da parede de escudos, cara, me lembrou muito. Aí você vê como o Bernard Cornwell também bebeu dessa fonte, Ah, né, com cara? certeza. Tem muita coisa igual. Me lembrou muito a batalha lá do Rei do Inverno, nas crônicas de Arthur, Uhum, né? Que a gente vê a primeira noção, né? Muitos falam, né, que a primeira noção de parede de escudos. Não. A primeira noção de parede de escudos é nesse conto. É uhum. nesse conto aqui, né? E que segura a falange Romano. romana para Mano. poder segurar, né? Uhum. Justamente. Já que eles tinham os escudos maiores, né? Os escudos romanos eram praticamente do tamanho deles, então Uhum. você tem aqui essa tática da parede de escudos. E, cara, é insano, é muito É, simplesmente e insano. aí, pessoal, a gente vê que como o Ku tá na frente da cunha, ele tá com um escudo e ele recebeu a É, massa do rei Viking, né? E aí é a primeira, comparado primeira pancada era dele, a formação dos exatamente. romanos, né? Em formação avançando com a defesa do Ku, é comparado à parede de escudo da falanges gregas, macedônias, né? Que eu achei bem legal Isso, essa parte. das antigas, das Termópilas, Isso, né? Enfim, exatamente. então você vê bem mesmo da onde o Howard pegou essa fonte aí. Aham. Marcelo? Eu acho, acrescentando o que o Alexandre disse, é importante bem que você veja agora que o Howard mostrou. Agora, esse é o ponto central. Aqui que a gente está tudo como é que está, como que a gente diz em português, tudo está em jogo, né? A Uhum. sobrevivência dos todos os povos, mas os pictos, tudo, porque se os romanos passarem ali, já era, né? Então, por isso a Já importância era. do Ku liderando os vikings, né? Ou Uhum. senão, acabou pro Bran também, porque tem aquela coisa pessoal dele, não vai ser mais líder de nada, ele vai perder o respeito, né? Aí Uhum. que está a importância. Então o Howard já construiu isso daí e fala, olha, é isso aqui que vai ter que ser defendido. E aí a gente fica no suspense do que vai acontecer. Enquanto isso, o Cormac, que é o ponto de vista dele aqui, ele ainda está
Ele não está entendendo muito bem o que aquele cara é, né? Será que é mesmo um sonho? O que é aquilo ali? Uma artimanha, alguma coisa, né? Mas ele quer acreditar ali porque ele sabe que é importante também para o povo dele. Né? Não tem como. E assim, Verdade. gente, termina a segunda parte. E agora vamos para a terceira e última. Os três reis da noite. Ah, falou o título, né? Se saúdam e se preparam para a batalha, né? Aí temos aquela parte muito legal, né? Dos batedores passando, né? Os Pictos agindo bem como, sabe, aqueles espíritos. Sorrateiros, Né? são Eles parecem, fantasmas. eles parecem os Velociraptor na grama alta. Jesus do céu, né? E aí, e o As Cormac, criaturas da noite, né? o Cormac observando tudo, aí a gente vê a chegada da legião e a batalha começa, né? Os romanos intensificam o ataque. Bran está demorando, né, a fechar a armadilha. Cormac, vendo tudo isso, desembainha sua espada e avança em auxílio de Kull, porque a parede de escudo se tornou um moedor de carne e o rei Atlante não recua. Senhores, Isso aí é épico demais, cara. Você tem a ação desenfreada, né? A selvageria do estilo narrativo que o Howard coloca. E você tem tudo ali que tem de épico, né? Você tem o exército romano, né? Militarizado, profissional, né? Você sabe que ali que é um exército poderoso que está ali justamente como o Marcelo falou. Se eles ganham aquilo ali, acaba tudo. Então, e tem um recuo, né? Você tem um rei ali Atlante, né? De outro mundo, né? Liderando aquele primeiro impacto, né? Do exército romano. Então você tem todos os arquétipos da literatura de espada e feitiçaria, tudo aí. Marcelo? Não é isso mesmo, como o Alexandre disse, é o épico, né, ali. Você está vendo o exército, eles vão lutar, um exército profissional, os romanos, os legionários romanos, contra aqueles, como vou dizer, insurgentes, né? São insurgentes aqui que estão tentando lutar, né, contra a dominação, que sabem que vão ser escravizados, que realmente aconteceu tudo. Então eles têm que lutar, é desesperador isso daí, porque, como disse anteriormente, ali é o ponto central, né? Então você vê o Howard de novo, ele demonstra muito bem, ele tem um domínio da técnica de mostrar que outro autor poderia ser muito bem enfadonho, essa palavra que a gente usa, enfadonho, com infodump, não, mas ele consegue mudar os pontos de vista de Pictos para bretões, para celtas, tudo, né? Mesmo sendo o principal, como se diz, o Cormac, mas mostrando o que vai acontecer ali. E tem aquele suspense de, pô, peraí, onde é que está o Bran? Né? O Bran está faltando alguma coisa aí, que já cria aquele suspense. Verdade, né? verdade. Exatamente. Verdade. Mas eu ainda gosto muito da parte que dão cabo dos batedores, né? E eu não sei se vocês perceberam, eu acho, porque o Robert é um texano, cara, basicamente, ele fez a versão dele da Batalha de Little Big Horn, né? Também. Pode ser, Verdade. verdade. Então, Verdade. eu achei muito. Me veio isso na cabeça quando eu tava lendo por ele ser um texano. Eu falei, isso aqui tá bem parecido com o massacre do Custer, né? Em Little Big Horn. É uma coisa a se pensar. Bom, então, Sim. então, né, gente? A cavalaria de Cormac se choca contra os romanos. Bran finalmente surge pela retaguarda, junto com as carruagens britânicas, né? A formação romana fraqueja e se parte. Então começa o massacre. E a gente vê que nesse momento o líder dos romanos, mesmo sendo arrogante, ele não foi incompetente. Ele percebeu o que estava tentando fazer e falou: nossa única saída é a posição do Kull. Então ele jogou toda a força que ele tinha contra. Toda a força ali, exatamente. Então, e a gente vê Foi algo até meio desesperador, né? Sim, ele quer passar daqui para desfazer o nó, ele diz agora para desfazer o nó que eles tinham. Exatamente, fazer o nó. Isso aí. E aí a batalha vai aquele puta massacre, gente. Não é muito cumprida essa descrição, mas o nosso coração fica, né? Porque a gente percebe os Pictos com as flechas, o Cormac com a cavalaria, os homens do Kull lutando por fazendo os caras pagar por cada passo, cada metro que os romanos tentam avançar. E aí o Bran vem fechando a armadilha com as bigas avançando, né?
que as bigas têm aquela lâmina na roda, Sim. né? Vocês podem ver muito isso na primeira parte daquele filme A Águia, com o Channing Tatum, que é um filme legal, certo? Também. Então, gente, cara, o que podemos falar do ápice desse combate? Você falou bem certinho aí, cara, o ápice do combate, né? Você vê o Bran entrando no olho do furacão, né? Que ali quando o comandante romano joga tudo para cima do Rei Kul, né? Toda a sua força para poder fazer esse nó, né? Essa armadilha, né? Que depois ele viu que estava na armadilha. Pô, o Bran vem com tudo, com as bigas, vem com toda a selvageria, toda aquela raiva, frustração, vem com tudo, né? Em cima dos romanos. Então é um massacre, é sangue, é tudo. É tudo. É um épico selvagem essa parte aí. Marcelo. Então, Não, bem não. legal. E mais uma vez, cara, lembra muito a gente vê, né? A gente que lê bastante coisas épicas, ficção épica, ficção histórica épica, tanto fantástica quanto histórica, né? Você vê as influências de autores desse tipo, né? Como principalmente o Bernard Cornwell, que gosta muito de frisar isso, né? Nas batalhas, o que ocorre, né? Você vê, ele descreve muito medo, angústia, homens chorando, urinando, se cagando literalmente de medo, né? Então nesse trecho que o Howard coloca, a gente também já imagina isso em dobro, do tipo, cara, imagina o desespero de ambos os lados. Se você é romano, se você é bárbaro, se você está na biga, né? Você vê aquele caos, né? Aquele caos selvagem de luta. Não, é legal porque o Howard coloca a gente no meio da batalha ali, isso é legal, né? E como vocês disseram, vendo até como é que se diz, o ponto de vista das missões de cada um, né? Inclusive do comandante romano, que é pouco ali, mas você percebe, como você disse, ele é arrogante, Marcos, ele é arrogante, tudo, mas ele vamos dizer, ele chega do estereótipo, vou dizer, né, arquétipo, estereótipo do dominador que acha que sabe de tudo, né, e que vai ensinar os vassalos a se ajoelharem para ele. E aí ele vê que não é bem aquilo ali, mas ele tenta de qualquer maneira se desfazer. Então você vê como é que se diz, a frustração dele e o desespero, que ele tem que sair daquilo ali, né, porque vai acontecer algo ruim, né? Isso é legal também, isso é legal. A soberba romana, né? Exato, essa palavra, soberba romana. Somos romanos, somos civilizados e temos as melhores táticas do mundo, né? Do Exato. Império. E vamos ensinar vocês, os bárbaros, a se comportarem, né? Isso mesmo. Exatamente. Bom, e aí, coberto de sangue, Bran se joga contra o comandante romano para finalizá-lo, para ele ter o momento dele, né, de unificar o poder dele ali, matando aquele homem que representa tudo que está fazendo de mal para a terra dele, né? Enquanto isso, em um mar de sangue, Kul luta sozinho contra mais de uma dúzia de inimigos. Ele é cercado, Bran e Cormac tentam chegar até ele, mas eles sabem que não vão conseguir, né? Mas então, com a luz do crepúsculo se indo embora, uma fenda se abre e Kul é levado para o seu tempo. Cara, o que a gente pode falar disso? Mais uma vez, né, cara? Porra! Mais uma vez, como eu falei, assim como ele chegou no amanhecer, né? Sim, aqui ele desaparece. Aí a feitiçaria também, do mesmo jeito, cara. Né? Você tem bem no ápice, né, da luta, da batalha, dessa batalha épica, ele sai dessa maneira. Exatamente. É muito legal isso, cara. Né? De ritmo, né? Eu achei fantástico essa parte, né? Marcelo? Não, então, e é legal que agora o mago lá, o druida, né? Ele diz então que agora que o Kul voltou pro tempo dele, né? Ele vai acordar, né? Falar com o mago original, como é o nome dele, eu sempre esqueço, o Gonar, dizendo, não, foi um sonho tudo, até que o Gonar vai perguntar, né? Mas olha aí, você tá ferido, né? Tá sangrando, né? Então não era exatamente, foi um sonho. Foi feitiçaria mesmo, né? Nesse caso. Mais uma vez a teoria da relatividade, né, cara? Exato. Aí você vendo que as barreiras do tempo e espaço são quebradas,
armas, né? Tudo pela feitiçaria, que é importante, Sim. né? Da toa que o gênero leva esse nome também, mas isso é importante, né? Que ele avançou pelo tempo para salvar como é que se diz? A soberania do Bran, né? A soberania dele. Exatamente. Então, pessoal, aí ao fim, né, Para Cormac. quem, assim, às vezes, para a pessoa que não está acostumada, né, assim, é só uma ponderaçãozinha. Às vezes, para as pessoas que não estão acostumadas com esse termo literário, espada e feitiçaria, às vezes, quando podem ler esse trecho, podem achar até meio nonsense, né? Algo assim, O pô, do forçado, né? nada O o cara forçado, desaparece. Não, exatamente. Uhum. é. Uhum. Às vezes É, as pessoas podem, quem não está uhum, acostumado, não entenderem essa Uhum, parte. uhum. Tipo, pô, o cara mandou o cara de volta pro nada. Ah, o cara apareceu do nada. Não é simplesmente do nada, né? Uhum. Você é, tem toda uma linha narrativa uhum. que é É, típico do estilo, Uhum. entendeu? Da espada e O que feitiçaria. o legal que eu gosto da Espada de Feitiçaria, ela confia que nós, os leitores, né, vamos supor a coisa certa, não precisa nos levar pela Uhum. mão, né, que eu acho que é o É, que gosta, exatamente. né? Você não vai esperar uma Exatamente. explicação lógica, tem que ser tudo explicadinho. Não, não. Você já Aham. está ali, você está entrando no gênero, É, né? muitos às vezes querem, tem Então. muitos leitores que querem uma explicação. Não, tem que explicar, tem que abrir. Ah, porque é uma fenda, é uma coisa. Não precisa ter Não esse precisa. tipo de Uhum. explicação dentro da Uhum. narrativa da espada e feitiçaria. Né? É como o Marcos falou, você tem. A espada e feitiçaria faz com que o leitor, né, tenha essa noção, Uhum. né? Exatamente. Não limite, né? Não nos faz limitados, né, a essa Uhum. parte. Não, ele vai entender, ele vai saber que aquilo ali faz parte da linha Sim. narrativa da história. Bom, então, pessoal, ao fim, Cormac confronta Bran sobre sua demora, né? O Picto admite que sacrificou os vikings pela Uhum. vitória, pois ele precisava que toda a legião tivesse dentro da garganta, né? E aí ele finalmente sua força e seu poder estão consolidados, mas mesmo assim ele lamenta os sacrifícios que ele teve que fazer. E o Cormac, como um líder militar, ele também entende a postura do Bran, né, senhores? E aí, quando o conto está acabando, é o que o Marcelo falou, né? O xamã confirma que Ku retorna para sua era e filosofa sobre o passado, o futuro e o que é um sonho. Será que nós todos não somos apenas um mero sonho, né, senhores? E assim, né, Isso terminamos me. nosso conto, né? Um crossover É, fantástico Sim, sim, sim. em que Ku, rei da maravilhoso. Valúzia, rouba a cena, mas mesmo assim Bran McMor e o nascimento do Cormac, né, Uhum. são marcados nesse momento da literatura. Senhores, considerações finais? Bom, fecha, né, de uma maneira incrível, né? Uhum, As ponderações que o Bran faz é nobre, porque eles, como taticamente ele precisa, né? Ele precisou, né, dos bárbaros pelo tamanho, pela força, né? Pela postura que os bárbaros têm, né? E ele lamenta isso, né? sim. Então é uma visão até, eu não diria tão amarga ou tão melancólica o final, mas eu coloco ela como típica da guerra, Sim, entendeu? sim. Né, isso me chamou também Uma muita atenção. guerra, Uhum. Isso me chamou muita né? atenção. Porque a gente pode olhar de uma outra forma, a gente também, pode ser, ficou tudo tão triste, entre Uhum. aspas, né? Assim, melancólico, porque perdemos os barcos, talvez perdemos tantas vidas, mas faz parte. Eu acho que faz parte. E isso engloba o sonho, né? Isso engloba o Uhum, sonho. Lembra muito alguns trechos do Sandman, né? Que fala muito disso, né? Que o sonho nos envolve de uma tal forma que você pode estar vivendo no presente ou no passado, uhum, mas é o sonho, Uhum. faz parte do sonho, né? As consequências que virão, não importa, é o sonho, né? O sonho exatamente. de liberdade, o sonho de sobrevivência, de luta, de resistência, já que o povo picto é o povo de resistência, né? Contra Uhum. a invasão romana. Então, para mim, pô, foi ok, foi ótimo. Esse final me chamou muita atenção justamente esse diálogo rápido entre a questão do poder, né? Que o Bran sabe que teve que sacrificar como se fosse
como é um jogo de xadrez, tem que sacrificar os peões, né, que foram os vikings lá, tá? Mas ele sabe disso, né? Ele não simplesmente foi à toa, então ele sabe disso daí. Isso então essa parte que a gente pode chamar da espada e também da feitiçaria, como eu tinha dito antes, quando o Gonad diz que ele vai despertar, o Ku vai despertar pensando que foi tudo um sonho, mas depois verifica que não. Isso eu acho que fecha bem, muito bem, né? Colocando isso daí. Acho que foi muito legal. Então, pessoal, e né, para nós que temos aquele... É uma coisa que tem na maioria dos contos do Howard, né? O protagonista sempre racha a cabeça de alguém. E tem aquele nosso momento testosterona que tá na parede de escudo daquele centurião fala, eu vou pegar o cu, né? Ele acaba com os miolos dele no tórax, né? Então... cara, é imprudência demais. Cara, é imprudência demais. Mas, em si, esse é um... Assim, eu gosto de toda a escrita do Howard, né? Eu ainda não consegui ler todos os contos de faroeste dele, mas eu tenho certeza que também são muito bons. Eu também não tenho. Mas eu tenho aqui, mas eu não sei onde é que tá. Tem um exemplar aqui daqueles contos antigos dele, muito bons, muito bons. Mas em referência, cara, tudo que ele escreve, eu não sei se é porque ele tinha um prazo ou tinha um limite de palavras, não sei. Mas tem uma... não sei também se é por causa do destino dele, mas tudo nele tinha uma urgência, um fogo que queimava dentro dele. E a gente sente isso nas histórias, né? Que ele se importa, ele é fascinado com esse mundo. Nós temos muitos estereótipos, né? Como a gente falou dos vikings. Mas, mais uma vez, Reis da Noite é uma história excelente, né? E claro, gente, a gente pode falar que é melhor? Não. Tá? Porque para muitos a melhor história do Bram McMor é Vermes da Terra. E eu acho que todo mundo aqui, a gente não é imparcial. Vermes da Terra realmente é a história, né? Mas sem dúvida, não tem. Mas essa também, principalmente pelo crossover, não só pelo crossover, mas do jeito que ele constrói toda essa batalha épica, né? Eu acho que também fica ali com Vermes da Terra, chega perto. Então, eu também concordo com o Marcelão aí que ele falou. Mesmo com o terror, né? Todo o misticismo que tem dentro do Vermes da Terra, né? Você tem o suspense, você tem todos os estilos literários ali naquele conto, né? Muito legal, é muito interessante quando a gente for falar dele. Você vai ver, todas as nuances narrativas que tem ali. Mas aqui, nesse conto, por causa do crossover, cara. Esse trio é sensacional. Esse daí, botar na frente de uma batalha aí que tá ganha mesmo. Muito bem. Bom, pessoal, é isso, né? A gente vai continuar vamos dar continuidade aos contos do Howard, né? Lembrando que a gente ainda tem Conan para fazer, que a gente ainda tem que começar os do Solomon Kane e do Rei Ku, certo? Um detalhe interessante é que em Bram McMor e Rei Ku, Reis da Noite está nas duas edições, né? Que eu achei que isso foi muito legal do pessoal do Pipoca, né? Mas eu quero agradecer a vocês, senhores, já convidá-los para a gente continuar essa brincadeira quando a gente conseguir marcar, porque eu sei se eu fizer um do Bran sem o Alexandre, ele vai ficar bravo comigo. Você, vai ter aí. Muito obrigado. Vou fazer igual o Mago aí, abrir um portal aí. Muito bem. Mas é isso, muito obrigado, senhores. Considerações finais para a gente se despedir da galera. Foi uma honra. Foi uma honra aí, mais uma vez aí, Marcos, tá nesse bate-papo aí com o Bran, junto com o Marcelo aí também. Já virei seu fã aí, então, cara, maravilhoso, como sempre. Tamo junto. Eu agradeço também pelo convite aqui do Marcos, também prazer de encontrar o Alexandre, que eu não conhecia, né? Muito legal mesmo, pelo esse bate-papo, tá? Adorei mesmo, gostei muito, muito mesmo. Muito obrigado. Bom, é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo. Esse é o Alexandre, bibliotecário do Fantástico, né? E o Marcelo Galvão. Deem uma olhada no bate-papo dele no canal e deem uma olhada nas obras dele. Eu sou o Marcos. Esse foi um episódio bárbaro da Terra do Aventureiro, da Toca do Aventureiro. Até a próxima. Valeu. Conan, o que é melhor na vida? Esmagar os seus inimigos. Vê-los fugir para sempre.
e ouvir o lamento de suas mulheres.